pessoal? A gente vai continuar agora com o metabolismo dos lipídios. A gente viu como é que a gente degrada esses lipídios, como é que acontece o catabolismo deles. E a partir de agora a gente vai ver o anabolismo, que é o que a gente chama na bioquímica de biossíntese de ácidos graxos. Os lipídios, eles têm como principais funções o armazenamento de energia e serem componentes das membranas celulares. Além disso, eles podem atuar com cofatores, como cofatores, pigmentos, detergentes, hormônios, mensageiros e âncoras na membrana celular. Para serem sintetizados, eles requerem ATP e o NADPH. A biossíntese de ácidos graxos não é a inversão da oxidação, certo? Ela requer outras enzimas, outro compartimento e outro intermediário para que o processo aconteça, que é o malonil-CoA. A síntese do malonil-CoA consiste no mecanismo em que a enzima possui 3 regiões funcionais. Uma consiste na biotina carboxilase, outro na proteína carreadora de biotina e outro na transcarboxilase. Inicialmente, a proteína carreadora de biotina, que possui um braço flexível, por isso ela tem essa capacidade de carrear, está interagindo com a região da biotina carboxilase, e então a biotina vai se ligar a esse grupo gás carbônico, certo? Por isso carboxilase, que ela se liga a um gás carbônico através da biotina, e essa ligação ela acontece graças à hidrólise de uma molécula de ATP. Quando a biotina se liga ao gás carbônico, esse braço flexível, esse braço carreador, ele vai se mover para o lado da terceira região funcional da enzima, que é ao lado da transcarboxilase, onde esta vai catalisar a transferência desse grupo gás carbônico a um acetil-CoA, que entra na reação, gerando a enzima livre e a tal molécula precursora da biossíntese de ácidos graxos, que é o malonil-CoA. Então, a gente percebe que tem a presença do acetil-CoA nesse processo, mas não é apenas ir juntando e somando, ligando os acetis-CoAs um ao outro, certo? Então, não é a inversão do processo da beta-oxidação. Eu preciso converter esse acetil-CoA em malonil-CoA para que a biossíntese inicie o seu processo de síntese, ok? Então, vamos ver aqui como é que funciona o processo catalítico da enzima para que ela converta em malonil-CoA, tá? Então, vocês visualizam aqui, a enzima, e no desenho a gente consegue ver que ela tem essas 3 regiões, Tem essa região azul, que é a biotina carboxilase. Tem essa região central da bolinha com a cadeia, que é o braço móvel, o braço carreador, certo? Que é o braço carreador de biotina. E temos nessa parte cinza a transcarboxilase. Então, o que é que vai acontecer? A primeira etapa desse processo de conversão do acetil-CoA em malonil-CoA consiste em, inicialmente, o braço móvel da biotina, ele está ligado à biotina carboxilase, e aí vai entrar um grupo gás carbônico e se ligar à biotina carboxilase. O que é que a biotina carboxilase vai catalisar? A transferência desse grupo gás carbônico para o braço móvel da biotina. Essa transferência, essa carboxilação do braço móvel da biotina faz com que ela mude a sua conformação e gire para o outro lado, que é onde inicia aí do lado direito, lá em cima. Ela faz essa mudança 180 graus, graças à interação com o gás carbônico. Então, ela muda para o outro lado e agora ela deixa de interagir com a biotina carboxilase e passa a interagir com a transcarboxilase. E aí, com a presença do grupo gás carbônico na região catalítica da transcarboxilase, o acetil-CoA pode entrar na outra região que vocês veem aí, Tem dois formatinhos de encaixe para
os substratos. Então, quando ela tem a presença do gás carbônico a partir da movimentação do braço de biotina, vem esse acetil-CoA, se liga e aí ela catalisa a sua reação, que é a junção do acetil-CoA com o gás carbônico. Essa molécula de 3 carbonos é o malonil-CoA. E aí, no momento em que esse gás carbônico se desprende da molécula da proteína carreadora de biotina móvel, ela muda novamente sua conformação e volta a ficar direcionada para o lado da biotina carboxilase, certo? Então, esse processo exige a presença de uma molécula de gás carbônico e a presença da molécula de acetil-CoA. E observem lá no início que para que isso aconteça, a gente precisa do gasto de uma molécula de ATP. Por quê? Porque o braço móvel, né, a proteína carreadora de biotina, que é móvel, ela para interagir com a biotina carboxilase, ela precisa dessa hidrólise do ATP para fornecer essa energia necessária para que essa interação aconteça. Senão, ela fica ali só voltada para o lado da biotina carboxilase, mas não interage com a mesma, certo? Não tem que ter o gasto de ATP, a presença do gás carbônico e o acetil-CoA. Beleza. Então, a biossíntese de ácidos graxos ela é feita por 4 reações repetidas, catalisadas pela acil-graxo-sintase ou ácido graxo-sintase, que a cada ciclo aumenta a cadeia carbônica em 2 carbonos. Então, as etapas do ciclo consistem, primeiro, em uma condensação, depois uma redução, depois uma desidratação e então outra redução, certo? Onde todas as reduções são realizadas através do NADPH. Esse NADPH ele é gerado em uma via metabólica muito importante, que é a via das pentoses fosfato. Infelizmente a gente não teve como ver, mas tem aí no canal do YouTube uma aula descrevendo a via das pentoses fosfato, certo? Então, esse NADPH é gerado nessa via e ele também é uma boa molécula redutora para desempenhar os processos metabólicos que acontecem dentro da célula. Então, existem 2 formas da acil-graxo-sintase. A gente tem a forma 1, que é encontrada em vertebrados e fungos, e temos a forma 2, que é encontrada em vegetais e bactérias. A forma 1 catalisa a formação de uma cadeia saturada de, no máximo, 16 carbonos. Já a forma 2 consegue formar cadeias maiores, insaturadas e com outras características. É por isso que a gente fala tanto, né, que quando a gente quer obter um lipídio de boa qualidade, um ácido graxo de boa qualidade, a gente precisa se alimentar de frutas e vegetais, porque nós não temos a capacidade de produzir esses lipídios, esses ácidos graxos de boa qualidade. É como vocês estão vendo, a ácido graxo sintase que a gente possui, ela só vai produzir aí ácidos graxos de cadeia saturada e no máximo 16 carbonos. Então, se tem a cadeia saturada, são aqueles que são mais perigosos, né? Porque eles têm uma tendência maior a empacotar, então a se acumular dentro da corrente sanguínea. Já a ácido graxo 2, que existe nos vegetais e nas bactérias, ela consegue formar cadeias maiores, que existem muitos componentes celulares que dependem desses lipídios, que têm uma cadeia de carbonos muito grande, muito maior do que 16 carbonos, pode chegar até 36 carbonos, certo? E também podem adicionar insaturações, né? Uma monoinsaturação, uma poliinsaturação, além de outras características que são essenciais para sintetizar hormônios, para sintetizar os ácidos graxos que vão compor outros tipos de triglicerídeos, os ácidos graxos que vão compor glicerofosfolipídios, esfingolipídios, certo? Então, a gente precisa dessa variabilidade para compor as moléculas que a estrutura da nossa célula precisa, o metabolismo da nossa célula precisa, e já que nós não conseguimos sintetizar, nós precisamos obter esses ácidos graxos a partir de outra fonte. E a fonte
para nós é principalmente aí os vegetais, certo? Então, a proteína transportadora de grupos acila, que é o que a gente chama de ACP, é quem mantém o sistema multienzimático da ácido graxo sintase unido através do grupo prostético fosfopanteteína, que é um braço flexível que segura a cadeia em crescimento e transporta os intermediários para suas enzimas de atuação. Então, vocês viram lá em cima, né, aí do texto, que a biossíntese de ácido graxo ela é feita por 4 reações repetidas. Se são 4 reações repetidas, são 4 enzimas diferentes que fazem, né, essas reações. Então, para que cada reação aconteça, o resultado dessas reações tem que ir sendo transferido para essas enzimas, da mesma forma que a gente acabou de ver lá no complexo da biotina, né? Que tem a região da carboxilase, aí tem a biotina carreadora e tem a outra região da transcarboxilase. Pronto, pois não tem 3 regiões proteicas nesse complexo para produzir o malonil-CoA? Na síntese dos ácidos graxos também é a mesma coisa. O complexo, o ácido graxo sintase, ela é um complexo de enzimas. Cada uma vai ter uma função para sintetizar o ácido graxo, tá? E isso vai acontecendo de 2 em 2 carbonos. Então, vamos lá. Para iniciar a síntese do ácido graxo, primeiro, o acetil-CoA é transferido à ACP pela malonil-acetil-CoA ACP transferase, que é a enzima que a gente chama de MAT. Então, percebam, só para a gente deixar bem fixado, né, do slide anterior, essa ACP tem a mesma função da proteína carreadora de biotina, né? Ela não fica mudando o braço de posição à medida que vai se ligando ao resultado das reações, aos intermediários. Então, é ela que vai jogando aí o substrato nas enzimas específicas para que a gente consiga realizar a biossíntese dos ácidos graxos. Então, visto que a importância da ACP, vamos iniciar de fato como é que essa biossíntese acontece. Então, primeiro, o acetil-CoA, certo? É transferido à ACP, que é esse braço carreador, pela malonil-acetil-CoA ACP transferase, que é a MAT. O grupo acetil-CoA ligado à ACP é então transferido para o grupo SH da enzima cetoacil-ACP sintase, que é a enzima KS, deixando o ACP livre e o acetil ligado a KS. Então, o acetil ele se liga inicialmente a esse braço carreador. Aí, graças à capacidade de se mover da ACP, ela pega e joga esse acetil para a enzima KS. E ele fica livre para receber o quê? Para receber o primeiro grupo malonil-CoA. Então, o primeiro grupo que entra na biossíntese de ácidos graxos não vai ser um malonil-CoA, vai ser um acetil-CoA. No entanto, a adição de todos os outros 2 carbonos a cada ciclo que vai acontecendo na biossíntese de ácidos graxos é feita através da molécula de malonil-CoA, certo? Então, como o ACP está livre agora, o malonil-CoA vai ser transferido para o ACP pela MAT também, certo? Por quê? Como é o nome da MAT? Malonil-acetil-CoA ACP transferase. Então, ele tanto transfere o acetil para a ACP, como transfere o malonil para a ACP, certo? Com os 2 grupos ligados, a primeira etapa é a condensação de Claisen, catalisada pela KS, onde o grupo malonil vai sofrer uma descarboxilação para formar um acetoacetil-ACP, que é uma molécula de 4 carbonos. Então, vocês estão observando aí do lado que é justamente a primeira imagem. O grupo acetil ele está ligado ao enxofre da enzima KS. Então, já houve o quê? Ele já se ligou, esse grupo amarelo já se ligou inicialmente à ACP através da MAT e a ACP já transferiu ele para a KS,
certo? Então, ele está aí na figura já ligado ao grupo enxofre da KS e veio o malonil, já que a ACP estava livre, e se ligou aqui à ACP, certo? Então, a gente já tem esses dois grupos para que aconteça a primeira reação, a reação de condensação de Claisen, que vai ser catalisada por essa enzima KS. Então, o malonil ele vai sofrer uma descarboxilação para formar esse grupo de 4 carbonos, que é o acetoacetil-ACP. Então, se vocês avançarem na figura, vocês vão ver aí do lado que a gente tem um grupo de 4 carbonos, né? Os 2 carbonos amarelos do acetil e os 2 carbonos laranjas do malonil-CoA. Então, quando essa reação de condensação acontece, o grupo ele permanece ainda ligado aqui à ACP, certo? Depois a ACP com seu braço flexível dá esse grupamento lá para KS mais uma vez. Outra coisa que eu destaco para vocês é que percebam que o grupo carboxila que vai ser perdido no processo de descarboxilação é proveniente do mesmo CO2 que entra lá na reação da enzima da biotina, certo? Então para que acontece? Se ele entra antes e na primeira reação ele já sai? É porque a reação só vai ser possível, energeticamente falando, se houver esse processo de carboxilação inicial. Se não tiver essa carboxilação do acetil-CoA para formar o malonil, não vai ser possível a condensação de Claisen, certo? Não é termodinamicamente favorável. Então, sai o grupo gás carbônico que foi adicionado inicialmente, os 2 carbonos do malonil vão se juntar aos 2 carbonos do acetil e a cadeia começa a crescer em sequência. Então, beleza, formei aí o acetoacetil ligado à ACP. Esse acetoacetil-ACP formado vai sofrer uma redução no carbono 3 através justamente da ação do NADPH, gerado na via das pentose-fosfato, pela enzima cetoacil-ACP redutase, que é uma enzima KR que faz parte do complexo da ácido graxo sintase. Isso vai quebrar a ligação dupla com o oxigênio, deixando 2 ligações simples, ou seja, um vai ficar com hidroxila e o outro vai ficar com hidrogênio, formando o grupo hidroxibutiril-ACP. A terceira reação, né? A primeira reação é uma condensação, que é o que a gente chama de condensação de Claisen. A segunda é uma redução e a terceira vai ser aí uma desidratação. A água vai ser removida desse hidroxibutiril-ACP, o carbono 2, que tem um hidrogênio, e vai perder um hidrogênio, e o carbono 3 vai perder um hidroxila, causando a desidratação e gerando uma ligação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Isso vai formar o grupo transbutenoil-ACP pela enzima hidroxiacil-ACP desidratase, que é o que a gente chama de DH. Já vem aí a quarta, enzima que faz parte desse complexo da ácido graxo sintase. E no quarto e último passo vai ter mais uma vez um processo de redução, também através do NADPH, em que a gente vai reduzir essa ligação dupla que foi formada entre o carbono 2 e o carbono 3, através do NADPH, gerando butiril-ACP pela enzima enoil-ACP redutase ER, que faz parte do complexo da ácido graxo sintase. O ciclo, então, inicia de novo, porém, em vez de uma molécula de acetil-CoA se ligar ao ACP para depois ser transferida ao KS, o próprio grupo que foi formado, que é o butiril, vai ser transferido para o enxofre da KS pela MAT e outro grupo malonil se liga à ACP pela MAT. Então, quando atinge o comprimento de 16 carbonos, que é a molécula, o lipídio palmitato, o alongamento é interrompido através da hidrólise do palmitato da ACP pela enzima tioesterase, que é uma enzima que faz parte também da ácido graxo sintase, mas ela só vai atuar quando a gente forma aí a cadeia de 16 carbonos. Ou se o organismo estiver necessitando de uma cadeia de 12 carbonos, de 14 carbonos, aí ela vai encerrar dependendo da demanda metabólica da célula.
Esse processo de liberação da molécula completa, do ácido graxo completo, ele vai gastar uma molécula de água, certo? Porque ela vai fazer uma reação de hidrólise. Então, essa figura é a mesma figura inicial que estava lá na figura do slide anterior, certo? Só que agora ela está completa. Então, aqui vai ficar mais fácil de vocês visualizarem o que eu falei. Aí, na primeira imagem, a gente tem a partir do segundo ponto, né? Então, vamos voltar aqui, ó. A gente tem o acetil-CoA, que primeiro se ligou a essa bolinha marrom, que é a ACP. E aí, a ACP, por ser móvel, jogou esse acetil-CoA na KS, certo? Se ele jogou o acetil-CoA na KS, essa bolinha marrom, que é a ACP, ficou livre. Aí veio um grupo malonil e se ligou a ela. A partir do momento que a gente tem os dois substratos para iniciar o processo de construção do ácido graxo de 2 em 2 carbonos, a gente inicia as 4 reações, certo? Então, o que vocês veem aí nessa segunda imagem, que já é o grupo ligado na KS com 4 carbonos, é porque esse grupo aqui já passou pelas 4 reações de biossíntese desempenhadas pela ácido graxo sintase. Quais são as 4 reações? Primeira, a condensação de Claisen. Segunda, a redução. Terceiro, a desidratação. E a quarta, outra redução, certo? Então, a primeira reação, esse acetil-CoA vai se condensar com o malonil-CoA, causando um processo de descarboxilação. E aí, o que eu quero que vocês visualizem é que esse acetil-CoA, ele vai vir se condensar com malonil na ACP. Então, ele se solta aqui da KS, tá bom? Então, ele vai sair da KS, ela vai catalisar a transferência desse acetil para o grupo malonil que está ligado à ACP. Então, ocorreu a primeira reação, que é a reação de descarboxilação ou condensação de Claisen. Ainda ligado à ACP, esse grupo de 4 carbonos vai sofrer uma reação de redução, em que a ACP vai guiar esse grupo de 4 carbonos para a enzima KR. Depois do processo de redução, a ACP vai guiar esse grupo reduzido para a enzima DH para sofrer um processo de desidratação. E depois, essa ACP, que acontece a desidratação, ela vai guiar esse grupo de 4 carbonos lá para a enzima ER para que ela sofra uma nova redução. Quando isso acontece, aqui a gente tem esse grupozinho aí, ó, de 2 carbonos amarelos, que são provenientes do acetil-CoA, e 2 carbonos laranjas, que são provenientes do primeiro malonil-CoA. Quando todas as 4 reações acontecem, é que a gente tem esse grupo butiril formado. E aí, esse grupo butiril formado, ele está formado aonde? Ligado à ACP, certo? Só que eu preciso continuar adicionando 2 em 2 carbonos, que eu quero fazer essa minha cadeia crescer. Então, o ACP, que é o braço flexível, transfere o butiril, que é esse grupo de 4 carbonos, para o KS, que é o que vocês visualizam justamente nessa primeira imagem aí da figura nesse slide. O grupo de 4 carbonos, o butiril, já foi transferido para o enxofre da KS, consequentemente o ACP ficou livre e pôde se ligar a quê? A outro malonil, que agora é esse malonilzinho azul, que da mesma forma está ligado ao gás carbônico verdinho, que é o que vai ser liberado na primeira reação. Então, se a gente for dando sequência ao processo de biossíntese, o que é que vai acontecer aqui no exemplo dessa imagem? Esse butiril que está ligado à KS, a KS vai catalisar a transferência do butiril para o grupo malonil que está ligado à ACP. Então, ele se liga ao grupo malonil no processo de condensação de Claisen, perdendo o gás carbônico. Em sequência, vai sofrer uma redução, depois vai sofrer uma desidratação, por fim, vai sofrer outra redução. E aí vai gerar uma cadeia de ácido graxo de 6 carbonos ligados à ACP. O que é que a ACP faz depois que
teve as 4 reações, ela transfere esse grupo de 6 carbonos para a AKS, para o grupo enxofre da AKS, que é o que vocês estão vendo na segunda parte da imagem. Então, a gente tem os 2 carbonos do acetil, os 2 carbonos laranjas do primeiro malonil e agora os 2 carbonos azuis do segundo malonil, certo? Se a ACP transferiu esse grupo de 6 carbonos para a AKS, ela ficou livre e pode se ligar a um terceiro malonil, que é essa nova molécula azul aí que vocês vão vendo. Então, isso vai se repetindo, até que a cadeia chegue ao final da imagem aí, onde nós temos 16 carbonos, que é um lipídio, um hidrocarboneto que a gente chama de palmitato, e quando chega aos 16 carbonos, a ACP, em vez de transferir para a AKS, para continuar, né, crescendo a cadeia, ela transfere para a TE, a tioesterase, que também faz parte da ácido graxo sintase. Quando ela chega lá no sítio catalítico da TE, essa vai realizar a hidrólise desse palmitato, liberando essa cadeia de 16 carbonos, ok? Então, mais uma vez aqui, eu vou tentar mostrar para vocês como é que isso funciona, né? Porque aqui a gente consegue visualizar as subdivisões da ácido graxo sintase. Então, a bolinha marrom é a ACP. O que é que a ACP vai fazer? Ela vai se ligar inicialmente a um grupo acetil-CoA. Entrou aí o acetil-CoA amarelinho que vocês estão vendo. Ele se liga à ACP e a ACP, por ser flexível, transfere esse acetil-CoA para a KS. Então, foi aí o acetil-CoA para a KS também pela ação da MAT, né? Que é essa vermelhinha. Como o ACP ficou livre, porque ele transferiu o acetil-CoA para a KS, ele pode se ligar agora ao primeiro malonil-CoA. Essa ligação ao primeiro malonil-CoA também é feita pela MAT. Certo? Ok. A AKS está ligada ao acetil-CoA e a ACP está ligada ao malonil-CoA. Então, a KS vai catalisar, né, o ataque ao grupo carboxílico do malonil-CoA e assim ela vai fazer com que os 2 carbonos do acetil-CoA se liguem aos 2 carbonos do malonil-CoA que estão aí na coloração laranja, liberando esse gás carbônico no processo de condensação de Claisen ou descarboxilação, certo? Então, formou essa molécula de 4 carbonos e aí observem, se está acontecendo esse ataque, esse grupamento acetil ligado aos 2 carbonos que vieram do malonil, ele sai da enzima KS e fica mais uma vez ligado à ACP, certo? E a ACP, ela vai movendo esse intermediário ao longo das enzimas que compõem a ácido graxo sintase. Então, tá aqui já na terceira parte, né, diz aí, ó, condensação, quando a gente tem a liberação do gás carbônico, e aí a molécula de 4 carbonos já tá ligada aqui ao ACP. O ACP, então, move essa molécula de 4 carbonos ao sítio catalítico da KR. A KR vai fazer o quê? Vai catalisar a redução dessa molécula de 4 carbonos através do poder redutor do NADPH. Então, reduziu essa molécula, certo? Ela foi reduzida, ela perdeu, ela foi adicionada 2 hidrogênios nela, né? E aí, depois que ela é reduzida, a ACP vai mover ela da KR para o sítio catalítico da DH, que faz a reação de desidratação, para formar o quê? Uma ligação dupla, para deixar menos estável a interação entre carbono-carbono. Então, acontece a reação de desidratação e aí a gente tem a formação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3 da cadeia em crescimento. Depois que a gente tem a formação da ligação dupla, que houve já a terceira reação, que foi a de desidratação, a ACP move essa molécula para o sítio catalítico da ER agora, que vai realizar outro processo de redução.
através do poder redutor do NADPH. Então, os hidrogênios que vêm do NADPH vão reduzir essa ligação dupla, certo? Então, desfaz a ligação dupla para formar aí o hidroxibutiril. Esse grupamento butiril ligado a ACP vai ser então transferido, é como se estivesse já iniciando, né, novamente. Em vez de transferir o acetil-CoA, ele já vai transferir o butiril. Então, ele transfere o butiril de 4 carbonos que foi formado para AKS. Quem é que faz esse processo? A MAT, né, que é essa enzima vermelhinha aí. Então, a MAT catalisa a transferência do butiril que está ligado a ACP para AKS. E aí, mais uma vez, a ACP ficou livre. Se ela ficou livre, ela pode se ligar a quem? É o que mostra a setinha, né? Ela vai se ligar a outro malonil-CoA. Quem é que catalisa a transferência do malonil-CoA para a ACP? A MAT também. E aí, se eu tenho os dois substratos ligados, eu tenho o butiril ligado a AKS e eu tenho o malonil ligado a ACP, eu posso iniciar as 4 reações da biossíntese do ácido graxo, tá? Então, pessoal, a gente finaliza a biossíntese de ácidos graxos, tá? Se vocês acharam complicado, voltem, vejam novamente, diminuam a velocidade do vídeo. E agora a gente vai entrar na oxidação de aminoácidos e no ciclo da ureia, né? Ou seja, o catabolismo desses aminoácidos. Vai ser bem mais simples, porque não tem como a gente adentrar nessa parte profundamente, porque é extremamente complexo, certo? Então, nos animais, os aminoácidos eles são degradados sob 3 circunstâncias diferentes. Primeiro é quando proteínas degradadas ou sintetizadas geram aminoácidos que não são necessários para a biossíntese e elas vão sofrer degradação oxidativa, ou seja, eu tenho um excesso de aminoácidos. Aquela pessoa que se alimenta de muita proteína, então se não for necessário para sintetizar nenhuma proteína celular, ele vai ser degradado. Então não adianta você consumir doses e doses de whey protein se você não tem para onde direcionar essa ruma de aminoácido que você está consumindo, certo? Então é quando uma dieta é rica em proteínas que excedem as necessidades do organismo. Então, como não pode ser armazenado, ele vai ser catabolizado. Na diabetes ou jejum, porque a gente não tem carboidrato disponível, a gente também pode degradar as proteínas, certo? E consumir a energia a partir dos aminoácidos. Não só nós vamos degradar aí os lipídios, certo? Que foi o que a gente viu na oxidação de ácidos graxos. A gente também pode mobilizar a energia contida nas proteínas para suprir energeticamente o metabolismo das células. Então, na catálise, os aminoácidos perdem o grupo amino, formando alfa-cetoácidos que são oxidados a CO2 e água ou unidades de 3 ou 4 carbonos, certo? Nessa quebra desses aminoácidos. Como os vertebrados não conseguem assimilar o nitrogênio, eles vão obter o nitrogênio através do catabolismo das proteínas, que é feito a maior parte no fígado, e parte da amônia vai para as vias biosintéticas, parte vai ser excretada diretamente e outra parte vai para o ciclo da ureia. Então, o grande foco da oxidação dos aminoácidos não é nem a degradação dos mesmos, mas sim esse processo de reciclagem e de assimilação do nitrogênio, que é o que a gente vai ver. Então, para que a gente consiga sintetizar os aminoácidos específicos, a gente tem que ter esse nitrogênio disponível na forma de amônia. Esse nitrogênio vai ser incorporado em diversos precursores, que foi o que a gente viu lá no metabolismo de carboidratos, quando a gente falou, por que o ciclo do ácido cítrico ele tem tantas, né? Tem tantas reações, por que não escolher um modelo mais limitado, que não gaste tanta energia? Foi o que a gente discutiu, porque ele é uma via anfibólica, ele serve tanto ao anabolismo quanto ao catabolismo. Então, os precursores do ciclo do ácido cítrico vão se juntar através de reações com esse grupo amônia para formar diversos tipos de aminoácidos, né? Dependendo das reações que são realizadas. Então, alguma parte dessa amônia, ela vai para essas vias biosintéticas, não só para aminoácidos, certo? Os nucleotídeos, eles também precisam do grupo amônia, principalmente na síntese das bases nitrogenadas, né?
Outra parte que não vai ser necessária nessas vias biosintéticas é excretada diretamente, certo? E outra parte vai para o ciclo da ureia para produzir a ureia, que é o que sai em sua maioria na urina. Mas algumas vezes a gente tem a liberação direta de amônia na urina, certo? Então aqui é só para vocês visualizarem esse aspecto na figura, né? A gente tem os aminoácidos. Quando a gente quebra esses aminoácidos, a gente tem a liberação do íon amônio, né? Que pode ser incorporado na biossíntese de aminoácidos, de nucleotídeos, de aminas biológicas, certo? Nós vamos ter os esqueletos de carbono que podem ser direcionados à geração de alfa-cetoácidos que entram no ciclo do ácido cítrico e vão produzir o quê? Energia. Então, se eu estou demandando energia e eu não estou, quando está faltando carboidrato, eu não vou quebrar apenas os ácidos graxos, né? Eu começo também já de imediato, paralelamente, a quebrar as proteínas. A quebra dessas proteínas gera os aminoácidos. Esses aminoácidos quebrados vão me fornecer os esqueletos carbônicos que vão entrar no ciclo do ácido cítrico e aí gerar energia através da produção do NAD, do FAD, lá na cadeia transportadora de elétrons. Então, o esqueleto carbônico é direcionado a isso, a esse ciclo do ácido cítrico, e aí os seus precursores, nessa bolinha central, vão dar origem a vários aminoácidos, certo? Quando eles se unem a esse grupamento amino que está sendo liberado, e esses grupos amônio, esse íon amônio que é liberado, né? Ele vai ser utilizado nessa biossíntese dessa bolinha central. Ele pode ser liberado diretamente, certo? Que é mais raro, é só quando realmente ele está em excesso que ele é liberado diretamente na excreção. E na imensa maioria das vezes o excesso ele vai para o ciclo da ureia, gerar a ureia que é liberada aí na urina diretamente. Então, quando uma proteína chega no estômago, ela vai estimular a liberação do hormônio gastrina, que estimula a liberação do HCl e também do pepsinogênio, né, que é a forma inativa da pepsina, que quando entra em contato com o pH do HCl, pH ácido, ela é convertida na sua forma ativa da pepsina. Então, lá no estômago, a gente começa a ter a degradação das proteínas que foram desnaturadas pela ação do HCl, certo? Então, o HCl, por ser um ácido, ele já consegue desnaturar a estrutura da proteína, deixando ela aí na sua estrutura primária, e ele já consegue desfazer algumas das ligações peptídicas. Então, essa quebra da proteína vai gerar vários pequenos peptídeos provenientes dessa proteína. Aí, esses peptídeos, eles ficam acessíveis para a ação da pepsina que atua aí no estômago. Então, essa pepsina vai quebrando esses peptídeos em moléculas cada vez menores. Quando chega no duodeno, né? O baixo pH estimula a liberação do hormônio secretina, que estimula o pâncreas a liberar o bicarbonato e neutralizar esse ácido para restabelecer o pH em que a digestão acontece no intestino. Nesse pH, o hormônio colecistocinina, certo? Estimula a secreção da tripsina, da quimiotripsina, das carboxipeptidases e aminopeptidases nas formas de zimogênios, né? Então, é o tripsinogênio, quimiotripsinogênio, certo? Que é secretado pelo pâncreas, e quando eles chegam lá no intestino, eles vão ficar ativos devido ao pH que foi aí, chegou perto à neutralidade graças à liberação do bicarbonato, certo? Então, essas enzimas ficam na forma ativa e vão começar a degradar esses pequenos peptídeos que já foram, em parte, degradados no estômago. Isso é importante por quê? Porque evita a digestão das células do organismo, né? A digestão dessas proteínas, ela só vai acontecer realmente no sistema digestório, porque se a gente tivesse o funcionamento delas à torta e à direita, elas começariam a degradar proteínas de membrana, né? O pH não precisaria ter esse controle, então ele começaria a degradar as proteínas do próprio sistema. Então a gente tem todo um controle de pH, de ativação dessas enzimas
nessa forma inativa, na forma desimogêneo, para evitar que ocorra a degradação de células sem a necessidade, a demanda metabólica para isso. Então, a ação conjunta de todas essas enzimas degrada as proteínas completamente em seus aminoácidos. Estes entram nas células do epitélio intestinal e são transferidos para a corrente sanguínea para alcançarem o fígado, que é onde eles são degradados lá nos esqueletos carbônicos e no grupo amônia. Então, como é que a gente sabe que essas proteínas elas vão ser completamente degradadas em aminoácidos, né? É porque cada uma dessas enzimas, a pepsina, a tripsina, a quimiotripsina, as carboxipeptidases, as aminopeptidases, tem especificidade para degradar, para alisar um tipo de ligação peptídica. Então, vamos aí, ó, as carboxipeptidases, por exemplo, conseguem quebrar todos os aminoácidos que estão na extremidade carboxiterminal da proteína. Então, ela vem e libera um aminoácido da extremidade carboxiterminal. Automaticamente, se ela acabou de remover um aminoácido da extremidade carboxiterminal, vai ficar outro aminoácido na extremidade carboxiterminal, né? Então, ela vai removendo. As aminopeptidases removem os aminoácidos na extremidade aminoterminal. Tá? Aí vem a tripsina, vem a quimiotripsina, que também tem especificidades para aminoácidos, só quebra entre a tripsina e tal aminoácido, vamos supor, leucina, só quebra entre a tripsina e a valina. Então, tem especificidades de ligações peptídicas entre determinados resíduos de aminoácidos que essas enzimas conseguem atuar. Então, de fato, a ação de todas elas em conjunto consegue sim quebrar todas as proteínas em seus aminoácidos, certo? Então, beleza, quebrou as proteínas em todos os aminoácidos, esses aminoácidos entram no epitélio intestinal, são transferidos para a corrente sanguínea e vão aí chegar até o fígado. A primeira etapa do catabolismo de aminoácidos é a remoção do grupo amino. Essa remoção é catalisada pela aminotransferase ou a transaminase, onde o grupo alfa-amino do aminoácido é transferido para o alfa-cetoglutarato, gerando o aminoácido glutamato e um alfa-cetoácido. Alfa-cetoglutarato é quem? É um intermediário do ciclo do ácido cítrico, né? Então, a importância desse ciclo ter os seus intermediários em grandes quantidades, a gente já observa aí de cara, para que a gente consiga extrair o grupo amino para sintetizar outros aminoácidos, para sintetizar as bases nitrogenadas dos nucleotídeos, a gente precisa da presença desse alfa-cetoglutarato, certo? Então, essa primeira etapa é isso que vocês estão visualizando aí na figura. A gente tem o aminoácido proveniente da digestão, que é esse que está aí embaixo, o L-aminoácido. Aí, quando ele chega na célula aqui, lá no fígado, ele vai encontrar o alfa-cetoglutarato e ele vai transferir o grupo amino, que está nesse quadradinho laranja, para esse alfa-cetoglutarato, dando origem ao aminoácido glutamato. E, consequentemente, como esse L-aminoácido perdeu seu grupo amino, dando origem a um alfa-cetoácido, certo? Então, essas enzimas que fazem esse processo são as aminotransferases, né? Ou as transaminases. Quem vai dar o nome da enzima é o aminoácido. Então, por exemplo, se esse aminoácido que está sendo quebrado aí fosse uma serina, né? Seria a serina aminotransferase, tá? Quem dá o nome à enzima vai ser o doador do grupo amino, vai ser, ou seja, o aminoácido que está doando esse grupo amino. As transaminases ou aminotransferases possuem um grupo prostético essencial a esse mecanismo catalítico de transferência do grupo amino para o alfa-cetoglutarato, que é o piridoxalfosfato, ou que a gente chama também de PLP. Então, onde o primeiro aminoácido ele liga-se ao sítio ativo dessa transferase ou transaminase, certo? E o grupo amino é transferido inicialmente ao PLP,
formando a piridoxamina fosfato e liberando já direto o alfa-cetoácido. E então o substrato liga-se, ou seja, o alfa-cetoglutarato vai se ligar. E na maioria das vezes é o alfa-cetoglutarato, mas pode ser outro, a gente tem outros intermediários ali no ciclo do ácido cítrico, tá? Mas em sua magnitude será o alfa-cetoglutarato que irá se ligar. E o grupo amino é transferido para ele, formando o aminoácido, que na maioria das vezes é o glutamato. Se for outro precursor, né, outro intermediário que se ligar, a gente vai dar origem a outro aminoácido. Mas a imensa maioria é o glutamato, que é a principal forma em que o grupo amino circula na corrente sanguínea, ou glutamato ou a glutamina, certo? Então, beleza. Eu tenho aí a aminotransferase ou a transaminase, que tem esse grupo prostético PLP. Então, chegou o aminoácido proveniente do processo digestivo. Esse aminoácido dá o grupo amino para esse PLP, liberando o alfa-cetoácido. E só quando o PLP está ligado ao grupo amino é que pode vir o alfa-cetoglutarato ou outro intermediário se ligar à aminotransferase ou transaminase, e aí o PLP transfere esse grupo amino para esse alfa-cetoglutarato, dando origem ao aminoácido, certo? Então essa é a primeira etapa, né? A transferência desse grupo amino para esse alfa-cetoglutarato na maioria das vezes. Na segunda etapa, o glutamato gerado nos hepatócitos é transportado do citossol para a matriz mitocondrial, onde sofre transaminação oxidativa pela glutamato desidrogenase, que utiliza tanto o NAD oxidado como o NADP oxidado nos mamíferos, né? A primeira, mas a segunda é chamada de transdesaminação, e assim é liberada a amônia e o alfa-cetoglutarato do ciclo do ácido cítrico, que vai entrar no ciclo do ácido cítrico ou vai ali para a gliconeogênese, né? Que ele também faz parte da primeira reação de contorno da gliconeogênese. Então, o glutamato, ele entra na mitocôndria, certo? Quando entra na mitocôndria, ele vai entregar o grupo amino que ele recebeu para o meio através dessa reação de desidrogenação, tá? E isso vai ser catalisado, esse poder de redução que liberou o grupo amino vai ser catalisado pelo NAD, né, o NAD oxidado, ou vai ser catalisado pelo NADP oxidado, que vai puxar esses hidrogênios e fazer com que o grupo amino seja liberado. Isso, qual é o intuito disso, né? É reciclar essa molécula, esse intermediário do ciclo do ácido cítrico. Então, eu tenho que reciclar o alfa-cetoglutarato ou outro intermediário que seja utilizado nessa biossíntese desse aminoácido inicialmente, porque ele tem que voltar para continuar o ciclo continuando e a gente não exaurir completamente os intermediários do ciclo do ácido cítrico, certo? Então, esse processo, né, que vai lá no citosol, acontece a entrega do grupo amino para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato, e depois esse mesmo glutamato já devolve esse grupo amino no meio da matriz mitocondrial, é chamado de transdesaminação, porque primeiro ele recebe o grupo, aí ele entra dentro da mitocôndria e já libera o grupo novamente, certo? Então, essa primeira reação mais essa segunda reação é chamado de transdesaminação, que é esse primeiro aí que vocês visualizam na imagem. O glutamato entrou na matriz mitocondrial, né, que tem o transportador para o glutamato na membrana. Lá dentro, o NAD+, ou NADP+, vai oxidar essa molécula, vai puxar os hidrogênios dela, fazendo com que haja uma formação de um intermediário não estável, com essas cargas negativas. Esse intermediário não estável faz com que haja liberação do grupo amino na matriz mitocondrial e do intermediário do ciclo do ácido cítrico, o alfa-cetoglutarato. Então, esse alfa-cetoglutarato vai para o ciclo do ácido cítrico ou vai para a gliconeogênese, ou ele sai para, mais uma vez, pegar outro grupo amino lá no citosol e trazer para dentro da matriz mitocondrial, certo? Na terceira etapa, esse
amônio livre na matriz do mitocondrial das células do fígado, né, tem que ir aos tecidos de uma forma não tóxica. Então, primeiro o glutamato ele vai gerar o glutamil fosfato com gasto de ATP, certo? Pela ação da enzima glutamina sintetase. Depois, a mesma enzima catalisa a liberação do fosfato e a incorporação do amônio e converte em glutamina. Então, a glutamina, ela circula pelo corpo e quando há excesso, ela é encaminhada ao fígado para que seja direcionada ao ciclo da ureia, né? Então, o excesso de glutamina significa o quê? Excesso de grupo amino, ou seja, excesso de nitrogênio. Se eu tenho excesso de nitrogênio, ele precisa ir para o ciclo da ureia para gerar ureia para ser excretado através da urina. Ou ele pode ser direcionado ao intestino, o excesso, né? E vai ser liberado diretamente. Isso acontece muito através da própria ação das bactérias. O metabolismo das bactérias libera muito nitrogênio. E aí, como não tem como a gente absorver o excesso de nitrogênio produzido por elas, a gente já libera diretamente com as fezes, certo? E também o excesso pode ser direcionado aos rins, onde a glutaminase vai liberar esse amônio, tá? Então, a glutamina chega lá nos rins e ele vai ser liberado, o amônio, diretamente da glutamina através da ação da enzima glutaminase, tá? É quando a gente fala que sai na urina diretamente o grupo nitrogênio, tá? Que não é o normal, né? Quando a gente tem um excesso de nitrogênio na urina, é sinal de que há alguma coisa errada no processo metabólico, no funcionamento do organismo, tá? Porque a maioria vai ser convertida em ureia para que a ureia seja liberada junto com a urina e não diretamente o grupo de nitrogênio, tá? Então, é o que a gente vê aí nessa figura do lado, certo? A gente tem um glutamato ali no fígado, nos hepatócitos, através da ação da glutamina sintetase, que vai gastar energia, né? Vai gastar ATP. O grupo amino que estava no glutamato é transferido para a molécula, para um intermediário do ciclo do ácido cítrico para dar origem à glutamina, certo? Depois disso vai vir um grupo amino, que ele vai primeiro adicionar apenas o grupamento fosfato, né? Graças à degradação do ATP. Perdão, gente, desculpa, eu confundi, ó. Inicialmente a gente tem aí o glutamato, certo? Eu quero que esse glutamato, se eu quero que ele vá para dentro da matriz mitocondrial para liberar amônia para o ciclo da ureia, é porque está em excesso. Se eu tenho glutamato em excesso, eu tenho um grupo amino em excesso. Então, eu vou jogar lá dentro da matriz mitocondrial para ir para o ciclo da ureia, para ser liberado na urina. Ou vai ser o caso do intestino, já vai ser liberado nas fezes, que é a produção mesmo das bactérias. Ou se chega lá nos rins, essa enzima glutaminase vai liberar esse grupamento amônio. Mas como é que isso vai acontecer? A produção dessa glutamina em excesso. Então, o glutamato, que é gerado, né? Ele tá lá no citossol e vai vir a enzima glutamina sintetase, certo? Essa enzima glutamina sintetase, ela vai adicionar um grupo fosfato a esse glutamato. Quando esse glutamato tem o grupo fosfato adicionado, né, ou seja, nós gastamos energia, vai gerar o glutamil fosfato. O glutamil fosfato também é um intermediário da ação da enzima glutamina sintetase, então ela vai pegar essa amônia livre lá na matriz mitocondrial e vai adicionar a esse glutamil fosfato. E essa reação só vai ser possível por quê? Porque inicialmente esse grupo fosfato desestabilizou a estrutura do glutamato, certo? Senão ela não conseguiria adicionar diretamente o grupo amino aí ao glutamato, certo? A gente precisa da formação desse intermediário glutamil fosfato para que seja possível a adição desse grupamento amino. Então, quando adiciona o outro grupo amino, né, vai gerar a glutamina.
e a glutamina vai para a circulação sanguínea. Quando nós temos o excesso da glutamina, ela retorna para onde? Retorna lá para o fígado, onde ela vai encaminhar, vai passar por reações para liberar esse grupo amônio para o ciclo da ureia, para produzir a ureia, que pode ser aí excretada na urina, ou o excesso dela, em vez de ir para o fígado, também pode acabar indo para os rins, onde vai sofrer a ação da glutaminase, que libera esse amônio diretamente na urina, certo? Mas, basicamente, para que entre na circulação, vocês vão aí até a terceira etapa dessa imagem mais à direita, certo? Dessas formulazinhas. Então, a gente tem o glutamato lá na matriz mitocondrial, certo? Esse glutamato vai sofrer um processo de fosforilação. Quando ele sofre um processo de fosforilação, ele fica instável e aí ele pode receber o segundo grupo amino para formar a glutamina, certo? Então, percebam que o metabolismo é algo amplo. Enquanto tem, na primeira imagem aí, né, os glutamatos que estão entrando na matriz mitocondrial, então passando por um processo de oxidação que os faz liberar o grupo amino na matriz mitocondrial de forma livre, né? Libera o grupo amino, libera o alfa-cetoglutarato, que é essa primeira imagem. Existe também dentro da matriz mitocondrial o glutamato que não está passando pelo processo de oxidação para liberar o grupo amino. Ao contrário, esse glutamato que entrou, ele vai dar origem à glutamina, porque ele vai se condensar com o grupo amino que outro glutamato liberou, certo? Então, sempre tenham o olhar, a visão do metabolismo de forma macro. Não mas o glutamato ele não entra para liberar o grupo amino dentro da matriz mitocondrial. Como é que agora ele está se ligando ao grupo amino na matriz mitocondrial para formar a glutamina? Porque nada acontece isoladamente ou por etapas. Primeiro é isso e depois é isso. Não. Todos os glutamatos estão entrando dentro da matriz mitocondrial. Uns vão ser voltados para a liberação do grupo amino e outros vão ser voltados para a síntese da glutamina. Porque ela é quem vai circular na corrente sanguínea para encaminhar esse grupo amino às células que estejam precisando, para a biossíntese de nucleotídeos, para a biossíntese de aminoácidos, certo? Se tiver em excesso, o que é que vai acontecer? Essa glutamina volta lá para o fígado, direciona esse grupo amino para o ciclo da ureia, para formar a ureia, que vai ser excretada na urina, ou ela pode também ir lá para os rins, onde a ação da enzima glutaminase vai liberar o grupo amino diretamente para ser excretado na urina. E ela também pode ser proveniente aí da ação das bactérias no intestino e ser liberada junto com as fezes. Beleza. Então, quando o grupo amino não é utilizado na biossíntese de moléculas, o seu excesso precisa ser excretado através da conversão em ureia, que é o que a gente chama de ciclo da ureia. Na primeira fase desse processo, o excesso de amônia na matriz reage com o gás carbônico da respiração. Essa amônia que a gente acabou de ver, né, que o glutamato entra na matriz mitocondrial, sofre o processo de oxidação e libera a amônia livre, né, lá na matriz mitocondrial. Então, beleza. Essa amônia que liberou, né, que está em excesso lá dentro da matriz mitocondrial, ela vai reagir com o CO2 da respiração. Vocês se lembram que o ciclo do ácido cítrico, ele acontece aonde? Na matriz da mitocôndria, né? Então, o CO2 que está sendo liberado no ciclo do ácido cítrico, aquelas duas moléculazinhas de CO2 que é liberado para cada acetil-CoA que entra, vão se condensar com esse excesso de amônia, certo? E isso vai formar o grupo chamado carbamoil fosfato com hidrólise de 2 ATPs, através da ação da enzima carbamoil fosfato sintetase 1. Na segunda fase, que vai ser a primeira do ciclo da ureia em si, certo? Então, para que a gente inicie o ciclo da ureia, a gente precisa de uma molécula chamada carbamoil fosfato. Então, primeiro, a amônia livre na matriz precisa reagir
com o íon bicarbonato, né, com o gás carbônico proveniente da respiração, para formar esse grupo, para que a gente possa dar início ao ciclo da ureia. Então, na segunda fase, que é a primeira do ciclo da ureia, esse carbamoil fosfato entra no ciclo da ureia e doa o seu grupo carbamoil à ornitina, formando citrulina e fosfato livre, através da ação da enzima ornitina transcarbamoilase. A ornitina, ela tem um papel semelhante ao do oxalacetato lá no ciclo do ácido cítrico, né? Vocês lembram que no ciclo do ácido cítrico, o acetil, ele entra se condensando ao oxalacetato. Mas todas as outras etapas do ciclo do ácido cítrico existem para regenerar o oxalacetato para que ele possa se ligar a outro acetil-CoA. Então, a ornitina, ela no ciclo da ureia, ela passa pelo mesmo processo. Nós temos várias reações para que ela possa ser reciclada e possa se ligar a um novo carbamoil fosfato, certo? Então, beleza. Carbamoil fosfato se ligou, doa o grupo carbamoil à ornitina, formando a citrulina e libera o fosfato, certo? Na terceira fase, que é a segunda reação do ciclo da ureia, a citrulina sai da mitocôndria para o citossol, recebe um AMP pela hidrólise de um ATP, formando o intermediário citrulil-AMP. Então, percebam, ela se liga a um grupo AMP, mas aí esse grupo AMP estava livre lá no citossol? Não. Precisou que um ATP fosse hidrolisado, fosse quebrado, para que esse grupo AMP surgisse. Então, ela saiu da mitocôndria, foi lá e se ligou ao AMP, formando o citrulil-AMP. Esse citrulil-AMP pode sofrer um ataque pelo aspartato, que é um aminoácido, né? No seu segundo grupo amino, que vai deslocar o AMP, liberando, formando a molécula arginino-succinato, catalisada pela enzima arginino-succinato sintetase. Tá? Isso tudo é a segunda etapa do ciclo. Essa citrulina, ela precisa se ligar ao AMP para quê? Para que ela se torne viável a reação, né? Para que seja termodinamicamente favorável. Então, ela vai se ligar ao AMP, porque ligada ao AMP, ele vai poder sofrer o ataque pelo aspartato. Então, o aspartato desloca esse AMP e libera e se condensa com essa molécula de citrulil, formando o arginino-succinato. Na quarta fase, que é a terceira reação do ciclo, o arginino-succinato gerado é clivado pela enzima arginino-succinase em arginina e fumarato. O fumarato, vocês se recordam, né, que ele pode ser convertido a malato para poder entrar na mitocôndria e lá ele é reconvertido a fumarato e vai para o ciclo do ácido cítrico, certo? Então, existe um transportador de malato, que foi o que a gente só citou da lançadeira malato-aspartato. Pronto, na mitocôndria nós temos transportadores para malato e aspartato, certo? Então, o fumarato ele é convertido em malato, esse malato entra na mitocôndria, lá dentro ele é reconvertido em fumarato e pode ser direcionado para o ciclo do ácido cítrico, né? Na quinta fase, que é a quarta reação do ciclo da ureia, a arginina gerada vai ser clivada em ureia e ornitina pela enzima arginase. Aí a ornitina, né, foi reciclada e pode ser transportada de volta à matriz mitocondrial, porque tem transportador para a ornitina na membrana mitocondrial e pode iniciar outro ciclo, certo? Então, a gente observa que a gente tem dois compartimentos nesse processo, né? A primeira fase do processo acontece na matriz mitocondrial, em que esse grupo amino interage com o gás carbônico da respiração, formando o carbamoil, certo? Isso vai aí gerar o gasto de 2 moléculas de ATP. Depois disso, esse carbamoil ele consegue entrar no ciclo da ureia, se condensando com a ornitina, que é a primeira reação do ciclo, a condensação do carbamoil com a ornitina, formando aí a citrulina. E isso acontece dentro da mitocôndria, né? A citrulina, ela sai, ou seja,
Eu deixei o primeiro compartimento, que é tudo acontecendo dentro da mitocôndria, e fui agora lá para o citossol, certo? Lá no citossol, essa citrulina vai interagir com a AMP, ou seja, vai gastar mais um ATP, terceiro ATP gasto nesse processo, para que ele possa ser atacado pelo aspartato, tá? Então, ele é atacado pelo aspartato, gerando aí a molécula que vai, o arginino succinato, que vai ser quebrado em arginina e fumarato na próxima reação do ciclo da ureia. Esse fumarato vai ser direcionado ao ciclo do ácido cítrico e a arginina vai para a próxima etapa do ciclo da ureia, que está acontecendo no citossol, né? Que vai ser clivada em ureia e ornitina, né? A ornitina volta para dentro da mitocôndria para dar continuidade a outro ciclo da ureia e a ureia vai ser direcionada ao processo de excreção. Então, todos os intermediários do ciclo, menos a ureia, são canalizados para evitar que eles se distanciem da função. É aquele processo que a gente viu no complexo da PDH de canalização do substrato, né? Os ciclos do ácido cítrico e da ureia, eles estão interconectados. É o que se chama de circuito do aspartato arginino succinato, pois os intermediários, eles podem entrar em ambos os ciclos. Então, eles podem fazer parte do ciclo da ureia, como eles podem fazer parte do ciclo do ácido cítrico, certo? No ciclo da ureia, 3 ATPs são gastos, porém o fumarato, ele gera um NADH. O NADH gera quantos ATPs? 2,5, né? Então, no final das contas, se a gente fizer o saldo, a gente tem um gasto de 0,5 ATPs. Eu tive 2 ATPs gastos na formação do carbamoil, né? E tem um ATP gasto na formação do AMP, que se liga ali à molécula de citrulina, tá? Oi, amor, acordou, bebê, o que foi? Tá com raiva? Foi, amor, tá com raiva. Ai, que susto. Ponto, deixa a mãe trabalhar, tu deixa? Sim. Pois vamos ler com a mamãe aqui, ó. Deixa eu contar a historinha pra tu. Então, o ciclo da ureia é regulado primeiro pela dieta. Dietas ricas em proteínas aumentam a expressão de genes relativos às enzimas do ciclo. Se eu tenho um excesso de proteína, eu vou ter um excesso de grupo amino, então ele precisa ser excretado e a melhor forma de excreção é através da produção da ureia. Então, eu tenho que aumentar a expressão das enzimas que fazem parte desse ciclo. E também o aumento da concentração de acetil-CoA, de glutamato e arginina aumentam a expressão do ativador alostérico da primeira enzima do processo, né? Isso, primeira enzima do processo é aquela relacionada à formação do carbamoil, porque o processo é uma coisa, né? O ciclo é outra. Então, observem aí, ó, na figura. A gente tem a glutamina, que foi liberada na corrente sanguínea para fornecer o grupo amino a todas as outras partes do organismo, só que ela estava em excesso, porque a gente tem um excesso de proteína, um excesso de grupo amino nesses aminoácidos. Então, beleza. Glutamina em excesso, grupo amino em excesso, essa glutamina retorna ao fígado. Quando ela chega no fígado, ela entra dentro da matriz mitocondrial, certo? Dentro da matriz mitocondrial, se for nos rins, tem a opção da ação da glutaminase, né? Essa glutaminase remove o grupo amino diretamente da glutamina, gerando glutamato e amino, que ele vai poder ser excretado diretamente. Ou se for lá no fígado, nos hepatócitos, essa glutamina, ela vai ser degradada, né? Vai liberar o grupo amino. Esse grupo amino que é liberado lá dentro do fígado pelas primeiras reações que a gente viu, ele vai aí gerar um grupo carbamoil fosfato, né? Então, através do gasto de 2 moléculas de ATP. Então, esse grupo amino, ele é incorporado junto ao gás carbônico da respiração e ao grupo fosfato,
gerando esse carbamoil fosfato. E esse carbamoil fosfato é quem entra na primeira reação do ciclo da ureia. Então, o carbamoil fosfato se condensa com a ornitina, formando a citrulina. A citrulina é convertida em citrulil, aí tem um intermediário, né, do AMP, por isso a gente tem o terceiro gasto de ATP, forma o intermediário e ela é convertida em arginino succinato, certo? Que é a segunda reação. Depois, essa arginino succinato, ela vai ser quebrada em arginina e fumarato. O fumarato, ele vai poder entrar no ciclo do ácido cítrico, né? Ele sai do citossol, é convertido em malato, o malato entra na mitocôndria e esse malato é reconvertido a fumarato e ele vai para o ciclo do ácido cítrico, enquanto a arginina vai aí ser hidrolisada para liberar ureia e ornitina. A ornitina é reciclada para dar início ao ciclo da ureia e essa ureia vai poder ser excretada, certo? Então aqui fica mais fácil para vocês visualizarem o quanto esse processo de fato necessita dois compartimentos, né? A primeira fase do processo de forma geral, que é a formação do carbamoil fosfato, e a primeira etapa do ciclo da ureia, que é a condensação desse carbamoil com a ornitina, formando a citrulina. Essas duas fases acontecem dentro da mitocôndria. Essa citrulina sai lá para o citossol para acontecer a segunda etapa do ciclo da ureia, né? Depois a terceira etapa e depois a quarta etapa, que acontece tudo no citossol. Ok? Então, beleza. A gente viu como é que degrada, como é que esse excesso de amônio é liberado, né? Então, a gente tem a liberação a partir do glutamato, tem a liberação a partir da glutamina, pela ação de enzimas que vão puxar esse grupo amino quando ela está em excesso. Então, esse grupo, quando não é o caso do excesso, né? Quando a glutamina ela chega nas células, e essa célula precisa desse grupo amino que estava circulando na corrente sanguínea na forma da glutamina, a célula vai pegar essa glutamina e vai precisar retirar esse grupo amino da glutamina, certo? Para poder realizar a biossíntese de aminoácidos, a biossíntese de ácidos nucleicos, enfim. Então, esse grupamento amino, ele vai servir à biossíntese de aminoácidos, certo? Então, para que a biossíntese dos aminoácidos aconteça, é necessário fixar o nitrogênio inicialmente. A fixação do nitrogênio ocorre principalmente através de um complexo de proteínas presente em alguns organismos, bactérias, algas, entre outros. A gente não tem essa capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico, certo? O N2. Então, o que faz isso é um complexo chamado de complexo da nitrogenase, que é composto por dinitrogenase redutases e adinitrogenase, ou seja, são dois tipos de enzima, certo? Dinitrogenase redutase e só dinitrogenase. A dinitrogenase redutase é um dímero que possui um sítio de ligação para o ATP e outro para o ADP, onde pode ser oxidada e reduzida por um elétron por possuir um único centro ferro-enxofre, né? Com 4 ferros e 4 enxofres ligados. A dinitrogenase possui vários cofatores, né? 2 molibdênios, 32 ferros, 30 enxofres, e a fixação em si é realizada por ela, né? Pela dinitrogenase. Porém, ela requer 8 elétrons e esses 8 elétrons provêm aí da dinitrogenase redutase. Ó, pelo próprio nome da enzima, a gente já consegue perceber. Se é dinitrogenase redutase, ela tem a capacidade de reduzir moléculas, né? Se ela tem a capacidade de reduzir moléculas, ela vai entregar hidrogênios, ou seja, vai entregar elétrons a determinadas moléculas. Ei, gostosão, peraí só um instantinho que a mamãe tá com cãibra. Vem, deita assim. Pronto. Então, aí vocês veem, né, a estrutura da dinitrogenase, tá? E da dinitrogenase redutase, elas formam esse complexo.
Então, tem a subunidade alfa da dinitrogenase e tem a subunidade beta, que é quem faz mesmo, né, a fixação desse nitrogênio atmosférico, mas nós temos associado aí em verde a dinitrogenase redutase, que recebe um elétron por vez. Então, vocês vão ver que no complexo a gente precisa da associação de 8 dinitrogenases redutases. Porque para que a dinitrogenase sozinha, né, que faz de fato a fixação, ela atue, ela precisa de 8 elétrons. Mas se a dinitrogenase redutase só recebe um elétron por vez, então ela vai precisar estar junto com 8 dinitrogenases redutases para conseguir receber os 8 elétrons, certo? Então vamos ver aqui. Basicamente, o ciclo de fixação consiste em uma fonte primária fornecedora de elétrons. A maioria, né, dos organismos que tem essa capacidade de fixar o nitrogênio utiliza o piruvato. Essa fonte fornecedora de elétrons entrega 8 elétrons. E para isso, para a gente conseguir 8 elétrons, vai ter que se utilizar 4 piruvatos, né? 4 piruvatos doam 8 elétrons, cada um doa 2, certo? Há uma fonte imediata de elétrons, que pode ser a ferredoxina, a fluvodoxina, e como cada uma dessas moléculas recebe um elétron, 8 moléculas de ferredoxina ou da flavodoxina são necessárias para serem reduzidas, certo? Então, a gente pega aí os 4 piruvatos que contêm 8 elétrons e eles vão doar esses 8 elétrons a 8 ferredoxinas ou 8 flavodoxinas, certo? As 8 fontes reduzidas entregam 1 a 1 seus elétrons a 8 dinitrogenases redutases, já que cada uma também, como eu já falei, só recebe um elétron. E aí, as 8 ferredoxinas, ou então as 8 flavodoxinas, são oxidadas e são liberadas. E agora a gente ficou com o quê? Com 8 dinitrogenases redutases reduzidas, cada uma com um elétron, certo? Nesse processo, né, da redução das 8 dinitrogenases, cada uma precisa se ligar a 2 ATPs e hidrolisá-los para que essa transferência de elétrons aconteça. Então, 16 ATPs entram e se ligam às 8 dinitrogenases redutases no sítio de ligação do ATP. Então, para cada uma das 8 dinitrogenases redutases, 2 ATPs são hidrolisados. Por quê? Porque são eles que vão fornecer a energia que vai causar as mudanças conformacionais dessas redutases, que são essenciais para aumentar o potencial redutor dessa enzima, de forma que torna possível que ela transfira esses elétrons dela, cada uma com um, né, a enzima dinitrogenase, que é quem catalisa a fixação em si. Então, os 8 elétrons são transferidos 1 a 1 para uma dinitrogenase, gerando a dinitrogenase reduzida, e 8 dinitrogenases reduzidas são oxidadas e 16 ADP mais 16 fosfatos são liberados, né? Porque houve a hidrólise. Então, a dinitrogenase agora reduzida com seus 8 elétrons, catalisa a transferência desses 8 elétrons, né, dos 8 equivalentes redutores, ao nitrogênio atmosférico, formando 2 amônias, né, 2 amônios com 2 prótons. Ele gera ainda o hidrogênio gasoso e volta à sua forma oxidada. Então, a equação geral dessa primeira parte seria o quê? O nitrogênio gasoso mais os 10 prótons dos elétrons, né? Mais 8 elétrons, mais 16 ATPs, vão dar origem aí a 2 íons amônio, mais 16 ADP, mais 16 PI, mais o H2, o hidrogênio gasoso. Então, o amônio será incorporado pelas vias de oxidação de aminoácidos. O que a gente acabou de ver lá no catabolismo dos aminoácidos, que foi que a gente viu no início, que o amônio que é gerado lá no processo, né, de digestão, ou o excesso que está disponível dentro da mitocôndria, ele pode ser incorporado aonde?
ele pode ser incorporado no glutamato ou incorporado 2 vezes no glutamato para formar a glutamina. Ele pode ser incorporado no alfa-cetoglutarato, para formar o glutamato, e pode ser incorporado também ao próprio glutamato para dar origem à glutamina. Então, é assim que ele vai circular dentro do organismo. Então, o que eu quero que vocês percebam é como é que funciona essa fixação desse nitrogênio, tá? Então, vamos ver a figura aqui, ó. Inicialmente, a gente tem que ter 8 elétrons, tá? Basicamente, esses organismos que conseguem fixar o nitrogênio, eles utilizam como fonte de elétrons o piruvato. Então, 4 moléculas de piruvato vão aí nos fornecer 8 elétrons. Isso no processo comum de conversão do piruvato a acetil-CoA, que gera os NADs, né? Vocês se recordam do metabolismo de carboidratos. Então, a partir desse piruvato, a gente consegue aí 8 elétrons a partir de 4 piruvatos. Cada um fornece 2 elétrons, certo? 2 prótons, 2 H+. Esses 8 elétrons serão transferidos um a 8 ferredoxinas ou a 8 flavodoxinas, certo? Então, essas moléculas vão receber cada uma um elétron, gerando no final 8 ferredoxinas reduzidas, ou então, dependendo, né, da molécula, 8 flavodoxinas reduzidas. Os 8 elétrons contidos nas 8 moléculas reduzidas serão transferidos a 8 de nitrogenases redutases. Por quê? Porque a enzima de nitrogenase redutase só recebe um elétron. Então, nós precisamos de 8 de nitrogenases redutases, certo? Então, essa ferredoxina ou essa flavodoxina transfere 1 a 1 o elétron para cada uma das dinitrogenases redutases. Beleza. Nesse processo de transferência, a gente parte aqui para o lado direito, ó, que a gente vai ter na bolinha amarela o que a gente acabou de produzir. Então, com a transferência da ferredoxina ou da flavodoxina, a gente vai ter 8 dinitrogenases redutases reduzidas. Agora, essa dinitrogenase redutase precisa transferir esses elétrons para a dinitrogenase em si, que é quem faz... Oi, meu amor. Tá, a mamãe vai já olhar, tá bom? Eu falo já, tá bom? Eu vou botar só aqui. Tá bom, amor. Obrigada. Então, esses 8 elétrons que estão nas dinitrogenases redutases, eles precisam agora ser transferidos para a dinitrogenase, que é quem faz a fixação diretamente. Mas para que isso aconteça, ela precisa da energia de moléculas de ATP. Então, primeiro ela se ligou aí no início, né, aos 8 elétrons, cada uma tem um elétron. Depois disso, cada uma precisa se ligar a 2 ATPs para ter essa energia para realizar esse processo de transferência. Como são 8 e cada uma se liga a 2 ATPs, a gente vai ter aí 16 ATPs se ligando a essas 8 dinitrogenases redutases, certo? Então, essas 8 dinitrogenases redutases vão transferir 1 a 1 o elétron para a dinitrogenase. A dinitrogenase já consegue aí receber os 8 elétrons diretamente. Então, ela é em cópia única. Ela é apenas uma que consegue receber 8 elétrons. Mas para que essa catálise, para que essa redução aconteça, né, da dinitrogenase, eu preciso hidrolisar 2 ATPs para cada elétron que vai sendo transferido. Então, para transferir o primeiro elétron, quebrei 2 ATPs, transferi 1, tá faltando 7. Para transferir o segundo elétron, quebrei mais 2 ATPs, transferi o segundo, tá faltando 6. E assim sucessivamente, até que todos os 8 elétrons sejam transferidos à dinitrogenase e ela se torne completamente reduzida. Quando a dinitrogenase está completamente reduzida? Quando ela tem 8 elétrons, ou seja, 8 prótons, 8 H+, ok? Automaticamente, as 8 dinitrogenases redutases retornam à sua forma oxidada e podem receber aí de novo elétrons de ferredoxina ou flavodoxina, certo?
Então, beleza, a dinitrogenase está completamente reduzida com os 8 elétrons e aí ela consegue catalisar a transferência desses 8 elétrons para o nitrogênio atmosférico, dando origem aí a 2 moléculas de amônio. Esse amônio vai poder ser incorporado no alfa-cetoglutarato para dar origem ao glutamato, ou outro intermediário do ciclo do ácido cítrico, dando origem a outro tipo de aminoácido, ou ela vai poder ser incorporada à glutamina ou ao glutamato, dando origem à glutamina. Então, todos vão poder dar origem aí a precursores das mais variadas biomoléculas. Então, quanto à biossíntese, a gente só vai vir até aqui, tá? Então, o complexo da nitrogenase é inativado pelo oxigênio e necessita de muito ATP. Vocês viram lá, para a transferência de cada elétron, a gente vai precisar aí de 2 ATPs, né? Ai, mas é um processo tão dispendioso do ponto de vista energético. Por que que acontece? Ora, porque acontece? Porque as moléculas dentro do nosso organismo, elas precisam do nitrogênio, né? As proteínas, elas precisam dos aminoácidos. Os aminoácidos têm o grupo amino em sua composição, é um grupo básico, né? Tem o grupo amino, o hidrogênio, o grupo radical, é ele quem vai variar, mas o grupo amino, ele é fixo em todos os aminoácidos. Além disso, nós temos as bases nitrogenadas que compõem os nucleotídeos, que também necessitam da presença do nitrogênio. Então, existem as mais variadas moléculas que precisam desse nitrogênio. Então, tem que se gastar energia mesmo no processo de fixação desse nitrogênio, certo? Para assimilar esse composto nas biomoléculas. As bactérias simbiontes, elas têm a maior vantagem, pois na associação que elas fazem lá com as plantas, né, com as leguminosas principalmente, essas bactérias obtêm a energia através das plantas, então elas não precisam gastar o ATP próprio delas, elas captam das plantas. E como elas têm esse processo de inativação pelo oxigênio, quando elas ficam envoltas ali nos nódulos das raízes, elas conseguem se proteger do oxigênio e acabam resistindo à sua presença, porque eles também são banhados com uma proteína, que é o que a gente chama de leg-hemoglobina, e essa proteína vai ser produzida por quem? Pela planta. Essa proteína, ela vai captar todo o oxigênio e aí ele não atravessa essa barreira proteica para atingir as células das bactérias. Então, ela fica protegida por uma proteína produzida pela própria planta. E o que é que a planta ganha com isso, né? Ela tá dando ATP, tá dando proteção para essas bactérias e ela ganha a fixação constante, né? O suprimento constante de nitrogênio através da fixação de nitrogênio realizada por essas bactérias. Que as plantas também não fazem um processo de fixação de nitrogênio, certo? Quem faz isso são as bactérias. Esse amônio, né, que vai ser gerado no processo de fixação, será incorporado pelas vias de oxidação dos ácidos graxos. Então, aquela figurinha que a gente viu lá no catabolismo de aminoácidos, ó, o glutamato, ele vai poder ter mais um grupo amino incorporado a ele para gerar glutamina. Então, aqui eu já tenho a formação de glutamina. A outra figura que a gente viu era o alfa-cetoglutarato recebendo o grupo amino e se convertendo em glutamato, certo? Essa via aqui é o que vocês observam, que a gente consegue dar origem aos mais variados tipos de aminoácidos, apenas pela presença, a capacidade de fixar esse nitrogênio. Então, a glicose 6-fosfato, ela pode ser direcionada à via das pentoses fosfato. Nessa via das pentoses fosfato, que nós não vimos, a gente tem a produção de ribose 5-fosfato. Essa ribose 5-fosfato, através de algumas reações, ela incorpora esse amônio livre, né? Que foi incorporado, assimilado através da fixação do nitrogênio. E ela vai produzir, a partir da incorporação desse grupo amino no ribose 5-fosfato, vai produzir o aminoácido histidina. Da mesma forma, o intermediário 3-fosfoglicerato, quando ele é incorporado com o grupo amino, ele vai dar origem ao aminoácido serina. A partir do aminoácido serina, a gente consegue sintetizar os aminoácidos glicina e cisteína, certo?
O fosfenolpiruvato, quando ele é incorporado do grupo amino, ele também pode dar origem ao triptofano, ou a fenilalanina, ou a tirosina, dependendo da enzima que vai catalisar essa reação. Nós temos o piruvato também. O piruvato, quando incorpora o grupo amino, ele pode dar origem à alanina, ou à valina, ou à leucina, ou à isoleucina, certo? Aqui nessa parte de baixo da figura é o que a gente já havia visto. O alfa-cetoglutarato, quando ele incorpora o grupo amino, ele vai dar origem ao glutamato. Esse glutamato, quando ele incorpora outro grupo amino, ele pode dar origem à glutamina, ou dependendo da enzima que catalisa a reação, ele pode dar origem à prolina ou à arginina. Da mesma forma, outro intermediário do ciclo do ácido cítrico é quem? O oxalacetato. O oxalacetato, quando ele vai aí assimilar esse grupo amônio que está livre, né, que foi gerado, ele pode dar origem ao aspartato, e a partir do aspartato a gente consegue produzir asparagina, metionina, treonina e lisina. Então nós temos aqui todos os aminoácidos, certo? Que a gente precisa, ou seja, tanto os aminoácidos essenciais quanto os não essenciais. Então, nós conseguimos produzir os aminoácidos essenciais, né, como vocês sabem, e os não essenciais a gente produz, a gente consegue através da alimentação. E quem é que produz esses aminoácidos não essenciais? As vias biosintéticas que existem nas plantas, né, nos vegetais. Então, a gente consegue, através da dieta, a obtenção desses aminoácidos não essenciais. Mas o que eu quero que vocês consigam visualizar aqui é que, através de diversos precursores das vias metabólicas que a gente viu anteriormente, principalmente do metabolismo de carboidratos, a simples assimilação desse carbono que foi fixado consegue dar origem a essas biomoléculas que são os constituintes básicos das proteínas, né? Então a gente dá origem a todos os aminoácidos. Obviamente, algumas vias, né, dos aminoácidos essenciais só existirão nas plantas e não nos animais, mas algumas dessas vias existem nos animais, como a gente viu da conversão do alfa-cetoglutarato em glutamato, a conversão do glutamato em glutamina, que acontece dentro do nosso organismo. A gente não vai entrar em cada uma, por quê? Porque é coisa demais e infelizmente a gente não tem tempo para isso, certo? Mas espero que vocês tenham conseguido compreender. Caso vocês tenham alguma dúvida, já que a gente não conseguiu fazer essa parte pessoalmente, vocês falem comigo, certo? Então, pessoal, até mais. Vou já postar e mando para vocês, ok? Tchau, tchau.